Bastidores, a FIFA sonha com um duelo entre Flamengo e Boca Juniors. O confronto é considerado perfeito para esquentar ainda mais esse Mundial de Clubes nas oitavas de final. Nos bastidores, a FIFA vibrou com os públicos dos jogos de ambas as equipes. Flamengo e Chelsea teve 54 mil torcedores, Boca e Bayern quase 64 mil. Para a FIFA, esse cruzamento nas oitavas seria o pico de emoção da América do Sul no torneio. A situação da equipe argentina não é tão favorável. Com um empate e uma derrota, o Boca vai pro tudo ou nada na última partida contra o Auckland City, equipe amadora, que perdeu de 10-0 pro Bayern e 6-0 para o Benfica. O Boca precisa golear por pelo menos 6-0 e torcer pro Bayern vencer por mais de 2-0 o Benfica. Será que é possível? E será que vamos ter, esse clássico entre Flamengo e Boca Juniors nas oitavas? E o Botafogo perdeu para o Atlético de Madrid, a primeira derrota de brasileiros na competição por 1-0, mas está classificado para as oitavas do Mundial. Griezmann marcou o único gol da partida em um jogo que foi duríssimo. O Fogão foi dominado, sofreu, mas jogou com o regulamento debaixo do braço. Podia perder até por 2 gols que estava garantido nas oitavas. Foi a primeira derrota de um brasileiro nesse Mundial, como falamos, mas não abalou a campanha do Glorioso. Uma notícia que preocupa foi que o volante Gregory recebeu o segundo cartão amarelo na competição e está fora das oitavas. Com 6 pontos, o Botafogo passou em segundo no grupo B, atrás do PSG, que venceu o Seattle e ficou com a liderança. Confira aí a entrevista pós-jogo de Alex Telles sobre a classificação e a campanha do Fogão. É muita coisa para falar, mas às vezes a gente tem que só baixar a cabeça e trabalhar. Muita gente não confiava no Botafogo. Para quem ia conhecer o Mickey, eu acho que nada mal passar num grupo da morte como esse. E eu disse desde o início que o grupo era muito forte porque tinha o Botafogo. Provamos isso. E exaltar essa torcida maravilhosa que compareceu. Parecia que nós estávamos jogando em casa. E essa torcida nos apoiou tanto que a gente se sentiu em casa e esse grupo é maravilhoso, esse grupo merece tudo que está conquistando. O Botafogo enfrenta o Palmeiras nas oitavas, um jogaço que resume bem as 2 últimas temporadas do futebol brasileiro. Quem será que vai avançar? Agora é tudo ou nada. E claro, depois da partida, Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, reclamou muito da arbitragem. O técnico do Atlético de Madrid falou que teve um pênalti claro no primeiro tempo e que o VAR inventou e foi buscar uma falta antes só para anular a jogada. Outro que reclamou muito foi o filho do próprio técnico, Giuliano Simeone, que foi além, dizendo que nunca viu nada igual na arbitragem desse jogo. Ele ainda contou que Julián Álvares confirmou no vestiário que foi pisado dentro da área. Do lado do Botafogo, claro, só comemoração. A gente viu no replay, foi realmente falta. Não teve, uma invenção do árbitro, foi uma falta onde o jogador, o atacante centroavante do Atlético de Madrid empurra, o zagueiro do Botafogo e, claro, também houve o pênalti em cima do Julián Álvares, mas a anulação foi correta. Mas o que importa mesmo é o Brasil classificado e que Simeone e a Europa chorem o quanto quiser. Outro também que garantiu a classificação foi o PSG. Não brilhou, mas passou. O PSG venceu o Seattle Sounders por 2-0 e carimbou o passaporte para as oitavas no Mundial de Clubes. O primeiro gol foi no estilo sem querer querendo, um chute errado de Vitinha que desviou no Kvaratskhelia de costas. Depois, Hakimi fechou o caixão no segundo tempo com um golaço. Com o resultado, o PSG termina como líder do grupo B com 6 pontos. E o Seattle, 3 jogos, 3 derrotas, amargando a lanterna do grupo B. O PSG agora encara o Inter Miami de Lionel Messi, segundo colocado do grupo A. Bem pedreira pela frente. E o Palmeiras buscou um empate heróico contra o Inter Miami, hein? Teve sufoco, teve golaço e teve novamente Abel Ferreira salvando de novo com suas substituições. O Palmeiras quase se complicou, mas buscou o empate nos últimos 10 minutos contra a equipe americana, contra o Inter Miami, e 2-2 no placar garantiu a vaga como líder do grupo. O time de Lionel Messi abriu 2-0 com um contra-ataque mortífero e um golaço do Luizito Soares. Parecia que o Verdão ia realmente perder a primeira colocação e ainda grande parte da partida era a preocupação se conseguiria passar de fase, já que no outro jogo estava acontecendo um verdadeiro caos. Nos últimos minutos, Paulinho e Maurício, os dois saíram do banco, empataram o jogo e conseguiram garantir a classificação do Verdão. Confira aí a coletiva do pós-jogo, onde Abel falou sobre o jogo estranho e diferente do que a gente estava vendo do Palmeiras. Mas nós sabemos aquilo que temos que fazer, nós temos muito equilíbrio, sabemos que cada jogo tem uma história nova.
Como te disse, os primeiros 15 minutos fizemos o que tínhamos que fazer, depois perdemos o controle do jogo, o controle da posse, mais por questões táticas, e quando falo das questões táticas, tático é do treinador, não é de mais ninguém, a responsabilidade é do treinador e ela é minha, tudo o que aconteceu na primeira parte, mas na minha opinião. O Abel ainda falou sobre a expectativa de vermos um futebol bonito, um futebol pra cima, mas que tudo isso depende também do adversário e que pra ele o que importa é jogar para ganhar. O Palmeiras e o Inter Miami avançam, o Verdão encara o Botafogo, duelo de brasileiros nas oitavas. Al-Ahly e Porto fizeram um dos jogos mais malucos dessa edição da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Mas as duas equipes dão adeus ao Mundial. Em um jogo com 8 gols, o Al-Ahly e o Porto empataram em 4-4 num dos jogos mais malucos, dessa edição. Teve hat-trick do Abo Ali, golaço do PP, mas ninguém saiu com a classificação em mãos. O Al-Ahly até fez sua parte, mas o empate entre Palmeiras e Inter Miami eliminou os sauditas. Já o Porto só deu vexame, 3 jogos, nenhuma vitória e amargou a lanterna do grupo. Com certeza, o Porto é a maior decepção europeia dessa edição. E o craque Neto respondeu Memphis Depay após ser citado na nova música do jogador holandês. O apresentador não deixou barato e rasgou no seu próprio programa. Veja aí o momento que vem gerando muita polêmica e repercussão na internet. Vi que o Memphis Depay fez uma música dizendo que eu sou doido, que não sei o quê, que todas as vezes que eu falo dele, eu continuo pago minhas contas. Você larga a mão de ser babaca, seu otário. Você é um idiota, sabe por quê? Porque eu não preciso de ninguém para pagar minhas contas. Quem precisa pagar as suas contas é o Corinthians. Eu, por exemplo, ajudo você, seu otário, a pagar o seu salário de 6 milhões. Por quê? Porque eu sou fiel torcedor, eu sou sócio há 20 anos, eu tenho cadeira e eu dou dinheiro pro Corinthians. Eu não preciso ganhar dinheiro falando de você, seu babaca. Você é um cara extremamente idiota quando você fala isso. Você perdeu a noção do que é. Você tá pensando que você é quem aqui, cara? Quem você tá pensando que você é no Corinthians comigo? Você quer comparar você comigo no Corinthians, irmão? Você vai ter que comer muito arroz com feijão. Você ganhou um Campeonato Paulista e que não foi você que fez gol, que por sinal você foi medonho na Libertadores Sul-Americana e mais. Como a gente viu aí, Neto não deixou barato e, como sempre, não engoliu e rebateu ao vivo o que foi falado na nova música do jogador, que diz que o apresentador paga de doido em seu programa e que, ao falar do jogador, do Memphis Depay, consegue pagar suas contas. Memphis também, após o programa, respondeu em seu Instagram postando uma foto do próprio craque Neto apresentando, o seu programa na Band, com um nariz de palhaço e escreveu ironizando: meu jogador favorito. E claro, Neto respondeu com a mesma frase em seu stories, com uma foto do Memphis Depay ao lado da foto do Neto no Museu do Corinthians. A gente sabe como o craque Neto é explosivo e, da mesma forma que às vezes acerta na cobrança, muitas das vezes a gente vê críticas pesadas que até soam com humilhação, sem muito respeito ao próximo. Essa novela com certeza não vai acabar aqui e vamos ver como vai se desenrolar os próximos capítulos. Falando ainda do Flamengo, o time já está com a vaga garantida nas oitavas e deve poupar alguns dos seus titulares nesse último jogo da fase de grupos contra o Los Angeles. O jogador que mais preocupa a comissão técnica é o Arrascaeta. O uruguaio sentiu o desgaste dos 2 primeiros jogos e saiu no intervalo do jogo contra o Chelsea sentindo um desconforto. A comissão técnica comunicou que vai decidir quem joga o último jogo no último treino antes da partida. De La Cruz, que ficou fora do último jogo, contra o Chelsea, tem boas chances de voltar. Com o time em boa fase e já classificado, o momento é de gestão física e poupar para as oitavas de final. E no final do jogo vencido pelo Real Madrid contra o Pachuca por 3-1, o zagueiro Rüdiger acusou o argentino Gustavo Cabral de ter feito ofensas racistas. Cabral, jogador do Pachuca, negou com veemência em entrevista. Veja aí. Abre aspas, na Argentina usamos muito a expressão cagão de merda e foi o que eu repeti para o Rüdiger. Ele achou que eu estava falando algo racista, mas não foi. O caso foi levado ao árbitro brasileiro da partida, que seguiu o novo protocolo da FIFA para acusações de racismo. Ele cruzou os punhos fechados, gesto que sinaliza a denúncia formal de racismo no campo. A partida continuou normalmente até o fim, faltava um pouco mais de 1 minuto, mas a discussão entre Cabral e Rüdiger seguiu acalorada até a entrada dos vestiários. Rüdiger ainda não comentou publicamente o episódio e a FIFA deve se posicionar nos próximos dias.
E a briga pelo Corinthians, né, envolvendo Nike e Adidas, ganha um novo capítulo. A Nike fez uma proposta pesada e cobriu a proposta de 1 bilhão da Adidas, colocando na mesa 1,3 bilhão em 10 anos. A Adidas, né, que tinha colocado 1 bilhão, não gostou nada e já pensa em desistir do negócio. O Corinthians vai avaliar as duas propostas, mas com certeza essa foi a carteirada final da Nike para esse assunto. E aí, qual notícia mais te impactou? Deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo.